extremos entre a anatomia microscópica e a anatomia macroscópica, nós temos a anatomia mesoscópica, que é pouco estudada na graduação, porque ela é mais específica. O que é essa anatomia? É uma anatomia medida em milímetros, e que, no caso do sistema nervoso central, essa anatomia mesoscópica pode ser dividida em anatomia microcirúrgica, que utiliza um instrumento de magnificação chamado microscópio cirúrgico, que serve, por exemplo, para cirurgias de aneurisma, cirurgia de tumores, e anatomia endoscópica, que é outra forma de anatomia mesoscópica, medida em milímetros também, que utiliza o endoscópio dentro do sistema nervoso central. No caso do sistema nervoso central, podemos usar o endoscópio em várias localizações, mas a localização mais comum de utilização é dentro dos ventrículos. Então, essas visões que a gente vai ter, que eu vou mostrar, talvez a gente não consiga ver na maioria das peças, né? Porque elas são estruturas milimétricas e em pacientes, em vivo. Então, são visões assim não tão familiares para quem estuda anatomia macroscópica. Então, nós vamos falar da anatomia endoscópica dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo. Pronto, passou. Esses pontos de acesso que eu estou mostrando são pontos de entrada para o sistema ventricular com o endoscópio. Esse ponto é chamado ponto de Cocker, é um ponto que se situa 2 centímetros à linha média, 2 centímetros lateral à linha média, 2 centímetros anterior à sutura coronária. É um ponto onde, com o endoscópio, atingimos o corno frontal do ventrículo lateral direito. No caso do adulto e de crianças maiores, a gente utiliza esse ponto de Cocker. No recém-nascido, a porta de entrada para o sistema ventricular com endoscópio é a própria fontanela, a moleira, né, conhecida popularmente como moleira. É uma porta de entrada natural, onde a gente não precisa perfurar o osso e a gente abre a pele, né, a linha da incisão está aqui, a gente cai direto na dura mater e não precisa perfurar o osso. Esse é um sistema de endoscopia. O que é isso? É um aparelho, é uma ótica que capta imagens do sistema ventricular. Essa imagem, né, esse estímulo luminoso é captado por uma câmera, aqui está a cabeça da câmera, e isso é transmitido por um monitor Full HD. É a técnica endoscópica para uma toracoscopia, para uma laparoscopia, é o mesmo princípio, só que aqui é aplicado ao sistema nervoso central. Esses são os sistemas que a gente utiliza, né? É um sistema mais compacto, que a gente consegue trabalhar com as duas mãos, a gente chama de free hands, manuseia a ótica com uma mão, os instrumentos com outra mão, e essa seria a visão endoscópica. O cirurgião segurando o endoscópio, manuseando os instrumentos dentro do próprio endoscópio, e essas imagens captadas pelo endoscópio transmitidas para o monitor. Esse é o princípio da cirurgia endoscópica. Então, o que a gente consegue visualizar do sistema ventricular não são todas as porções, obviamente, né? A gente se atém mais às partes mais importantes para implicações cirúrgicas, obviamente, né? Só lembrando com detalhes, o ventrículo lateral é dividido nos cornos frontal, occipital e temporal, aqui com as letras A, D, E e F, corno frontal A, corno occipital E, corno temporal F, e tem duas outras partes, chamado corpo ventricular, com a letra C, e o átrio ventricular, ou carrefour ventricular, letra D. O ventrículo lateral se comunica com o terceiro ventrículo através do forame de Monro, ou forame interventricular, aqui com a letra B. O terceiro ventrículo é um local estratégico, porque ele é meio que o epicentro do sistema nervoso ventricular, do sistema ventricular, e é o local onde a gente trabalha mais em termos de cirurgia.
né? Então, o conhecimento do terceiro ventrículo especificamente é muito importante. Por exemplo, a letra A, que é a aderência intertalâmica ou massa intermédia, e aí nós temos os recessos do terceiro ventrículo. Os mais importantes são a letra B, recesso quiasmático, letra C, recesso infundibular, letra D de dado, recesso pineal, letra E, recesso suprapineal. O conduto, né, o duto que conduz, que liga o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, é o aqueduto cerebral, aqui com a letra A. O quarto ventrículo possui aquelas aberturas medianas de magentia, que é localizada com a letra D, e as aberturas laterais do quarto ventrículo, letra B e C. O quarto ventrículo é forame de Luschka, né? B e C. O quarto ventrículo não apresenta muita importância clínica nas cirurgias endoscópicas, né? Em alguns casos mais restritos. O que a gente precisa conhecer a anatomia é essa região em azul. A grande parte do corno do ventrículo lateral direito e praticamente todo o terceiro ventrículo. Então, vamos imaginar que a gente esteja olhando para o forame de Monro. Quando a gente entra com o endoscópio dentro do ventrículo, a gente tem essa visão. Essa é uma visão endoscópica neurocirúrgica do forame de Monro, né? É a porta de entrada para o quarto ventrículo. Então, aqui, a gente tem estruturas importantes, como a veia septal anterior, que é essa veia aqui, a veia tálamo-estriada superior, formando um ângulo chamado ângulo venoso, que no ângulo venoso se situa o plexo coroide. Lembrando que o contorno súpero anterior do forame de Monro é a coluna anterior do fórnix, ou pilar do fórnix, estrutura aquela que faz parte do sistema límbico. Lateralmente, temos a cabeça do núcleo caudado e o que rodeia o forame de Monro é o septo pelúcido, que é a divisão entre os dois ventrículos laterais. Vendo o ângulo venoso com um pouquinho mais de zoom, vemos o plexo coroide, que é uma estrutura, como já foi dito, produz líquor. Esse vaso aqui é a veia septal anterior e esse outro vaso é a veia tálamo-estriada superior. Uma visão um pouquinho mais de longe, vemos o plexo coroide, a veia tálamo-estriada, que fica justamente entre o tálamo e entre o núcleo caudado. Aqui uma variação anatômica, essa aqui é uma veia tálamo-estriada acessória, coluna do fórnix, contorno super anterior do forame de Monro. Aqui um detalhe do principal vaso que irriga o plexo coroide, que é a artéria coroideia posterolateral. Inclusive, nessa linda visão aqui, ela com o seu vasa vasorum, irrigando o plexo coroide, aqui ladeado pelo tálamo, aqui à direita, e pelo núcleo caudado à esquerda. Uma visão mais de perto do contorno anterior do forame de Monro, que é a coluna do fórnix, que está bem branquinho aqui, e a veia tálamo-estriada acessória, ou substituta. Olhando para frente agora, na região anterior ao forame de Monro, vemos isso aqui. Esse é o corno frontal. A região superior do corno frontal é nada mais, nada menos que o joelho do corpo caloso. A região lateral é a cabeça do núcleo caudado e a região medial é o próprio septo pelúcido. Agora, olhando para dentro do terceiro ventrículo, o que a gente vê é isso, um panorama do assoalho do terceiro ventrículo, onde temos os corpos mamilares, que a gente chama de região anterior do terceiro ventrículo, ou porção anterior, uma região intermédia, que geralmente em crianças conseguimos ver uma estrutura chamada aderência intertalâmica ou massa intermédia, e uma região posterior, cuja principal marco anatômico é a entrada do forame de Monro, a entrada do aqueduto cerebral, que a gente vê aqui, E adjacente à entrada do aqueduto cerebral,
temos a comissura posterior, que faz parte da via óptica. Muito bem, focando nossa atenção agora para a região anterior do terceiro ventrículo, onde temos o infundíbulo hipofisário ou recesso hipofisário e o recesso quiasmático, a visão que temos é essa. Então, aqui nós vemos os corpos mamilares, corpo mamilar direito e esquerdo. Esse outro mais enegrecido aqui na figura, a meio-dia, 1h, é o recesso infundibular. Essa membrana que une os corpos mamilares ao recesso infundibular é o chamado tuber cinéreo. É uma região de substância cinzenta, uma região que tem corpos neuronais. E o que fica lateralmente ao tuber cinéreo, aqui no caso esquerdo, aqui no caso direito, é o hipotálamo, o berço do sistema nervoso autônomo. Essa é uma outra visão dessa região anterior do terceiro ventrículo, corpos mamilares, tuber cinéreo, unindo os corpos mamilares ao recesso infundibular, hipotálamo, lateralmente. Por via translúcida, a gente consegue ver uns vasos abaixo do tuber cinéreo, que são vasos que ficam na cisterna interpeduncular, aquela cisterna que foi dita na introdução, uma cisterna de aracnoide, né? Esse vaso é o topo da artéria basilar, que se bifurca em cerebrais posteriores, e esse nervo que a gente vê aqui é o terceiro nervo, óculo motor, que nasce na cisterna interpeduncular. Angulando o endoscópio um pouquinho para frente, aqui visto o recesso infundibular, o que a gente vê na porção mais anterior do terceiro ventrículo é o quiasma óptico, né? A região de cruzamento de fibras de ambos nervos ópticos. E mais aqui à frente, a 11h, meio-dia, 1h, o que a gente vê é a lâmina terminalis, a porção mais anterior do terceiro ventrículo. Uma visão mais panorâmica da lâmina terminalis, quiasma óptico, lâmina terminalis, e essa comissura branca é a comissura anterior. É sempre bom lembrar que quando abrimos o epêndima na região anterior do terceiro ventrículo, numa cirurgia chamada terceiro ventriculostomia endoscópica, caímos na cisterna interpeduncular e pré-pontina, que é delimitada por essa membrana, chamada membrana de Lilliquist, que é uma membrana que tem uma porção celar, uma porção diencefálica e uma porção mesencefálica. O que está acima da porção mesencefálica é a chamada cisterna interpeduncular. O que está abaixo da porção mesencefálica é a chamada cisterna pré-pontina. A cisterna interpeduncular, por sua vez, é dividida numa pars superficialis, que contém o topo da artéria basilar e suas bifurcações, inclusive o terceiro nervo, e uma pars profunda, que contém as artérias tálamo-perfurantes. Agora, olhando para dentro dessa cisterna, quando realizamos a terceiro ventriculostomia endoscópica, esse procedimento cirúrgico que é direcionado para tratar alguns tipos de hidrocefalia, vemos aqui a porção diencefálica da membrana de Lilliquist, logo abaixo vemos o topo da artéria basilar, cerebral posterior, tá aqui, e logo abaixo da cerebral posterior, a artéria cerebelar superior. Essa membrana mais abaixo é a porção mesencefálica da membrana de Lilliquist. Navegando no rumo dessa porção mesencefálica da Lilliquist, vemos a artéria basilar, esse ramo importantíssimo da artéria basilar, que é a chamada AICA, artéria cerebelar antero-inferior, que está em íntimo contato com esse nervo. Esse nervo aqui é o sexto nervo craniano, abducente, que nasce no tronco cerebral e vai em direção à órbita através de uma abertura do clivus, chamada canal de Dorello. Aqui abaixo da porção mesencefálica da Lilliquist, a gente vê nada mais, nada menos que o forame magno, né? Essa encosta, né? Esse precipício aqui é chamado clivus, que termina no forame magno. Aqui é uma porção do bulbo, essa artéria aqui é a artéria vertebral esquerda,
que fica em íntimo contato com o nervo hipoglosso, que é um nervo que tem vários feixes, né? E nascendo da artéria vertebral, nós temos a paica, ou pica, artéria cerebelar póstero inferior. E aqui nessa figura é possível a gente ver até feixes do nervo acessório, passando aqui perto do nervo hipoglosso. Nervo acessório, 13º par craniano. 11º, desculpa, par craniano. 13º não existe, né? E aqui um vídeo desse procedimento chamado terceiro ventriculostomia endoscópica, penetrando no terceiro ventrículo através do aqueduto do forame de Monro, corpos mamilares, topo da artéria basilar, tuber cinéreo, infundíbulo hipofisário, terceiro nervo ali embaixo, abertura do tuber cinéreo, né? Esse é um coagulador, é uma abertura feita com calor, abertura do epêndima e da membrana de Lilliput, que está logo abaixo. Esse é um balonete especial chamado balonete de Fogarty, ele serve para dilatar o tuber cinéreo, né, de forma segura, que vocês perceberam que tem uma artéria importante lá embaixo. Essa artéria que a gente vê aqui, essa é a artéria basilar. Esses ramos são ramos pontinos, são ramos que nutrem a ponte. Então, esse é um procedimento chamado terceiro ventriculostomia endoscópica, uma forma de tratar a hidrocefalia, em alguns casos. Esse outro procedimento, olha que interessante, o forame de Monro está nitidamente destacado sua porção súpero anterior, é a coluna do fórnix, esse mais branquinho, que faz parte daquele circuito reverberante de Papez, o principal circuito límbico. E aqui, como ocorre nas hidrocefalias crônicas, o septo pelúcido ele é fenestrado. Um ventrículo lateral é comunicado com o outro. A própria natureza tentando tratar essa hidrocefalia, né? Então, vemos aqui o plexo coroide, a veia septal anterior talvez esteja um pouquinho mais aqui para trás, não deu para ver. Essa é a veia tálamo estriada superior. Esse é um vídeo também, penetrando no forame de Monro, atingindo o terceiro ventrículo, vemos os corpos mamilares separados também, como ocorre nas hidrocefalias crônicas. O tuber cinéreo aqui está bem mais espessado, é um paciente idoso, né? Hidrocefalia crônica. Aqui a perfuração. Essa cirurgia, se eu não me engano, foi feita pelo Rafael. Ele lembra depois. Essa dilatação com balonete de Fogarty. Membrana de Lilliput aberta, visão da basilar. Esse é o dorso da cela túrcica, né? A porção dorsal da cela túrcica, que às vezes a gente consegue ver também. Muito bem. Olhando um pouquinho para trás agora, o que a gente consegue ver é essa aderência, uma aderência entre os dois tálamos. É a aderência intertalâmica, que é muito comum a gente conseguir ver em crianças. Em adultos com hidrocefalias crônicas é mais difícil. E, finalmente, o segmento posterior, a principal visão é essa, né? É a entrada do aqueduto cerebral, que, por sinal, aqui ele tem uma membrana, que chamamos clinicamente de estenose de aqueduto cerebral. É uma causa de hidrocefalia obstrutiva também, né? Entrada do aqueduto cerebral, esse feixe de fibras que está logo adjacente, superior na posição anatômica, aqui está invertido, né? Uma visão cirúrgica invertida, mas no caso, na posição anatômica superiormente, é a comissura posterior. Lateralmente à entrada do aqueduto cerebral, nós temos os tálamos, tálamo esquerdo, tálamo direito, e adjacente, superiormente à comissura posterior, nós temos um recesso, chamado recesso pineal, em cuja base fica a glândula pineal, né? que o Rafael acho que vai detalhar melhor. E aqui um feixe que passa superiormente à glândula pineal é a comissura das abênulas, que une os dois trígonos das abênulas, que a gente vê um trígono aqui, no caso o trígono esquerdo, o outro trígono estaria desse lado. E acima dos
da comissura das abénulas, que a gente vê aqui, está o recesso suprapineal. Essa é uma visão panorâmica de tudo isso que eu falei agora. A meio-dia, aqui na imagem, comissura posterior, recesso pineal, com a pineal em sua base, comissura das abénulas, recesso suprapineal, e aqui é o teto do terceiro ventrículo. Não é comum a gente conseguir ter essa visão do teto do terceiro ventrículo, que também possui plexo coroide, né? Não é só o ventrículo lateral, é o assoalho do ventrículo lateral, teto do terceiro ventrículo. Lembrar que o quarto também tem uma porção a mais de plexo coroide. Toda essa anatomia a gente discute nesses dois livros. Esse aqui de 2017, esse Atlas de Neurocirurgia Endoscópica, especificamente do terceiro ventrículo. É um livro básico para abordagens ventriculares, tem muita anatomia endoscópica. Quem quiser, depois eu posso fornecer um PDF desse livro. Esse aqui é um livro recém-lançado pela Springer também, da Alemanha. É um livro que trata especificamente dessa cirurgia, terceiro ventriculostomia endoscópica, que é uma cirurgia para tratar a hidrocefalia. Esse é um livro recém-lançado, que tem alguns vídeos online também, depois eu posso dar mais alguns detalhes. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado pela atenção. Oi, gente. Então agora a gente vai para a parte sobre o diencéfalo. Só aguardar um pouco. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tudo certo. Ok. A hora que eu puder começar, vocês me avisem. Se o áudio estiver ruim também, vocês me avisem, tá? O áudio tá bom, pode começar agora se quiser. Ok. Bem, meu nome é Rafael, eu sou médico residente do 5º ano do programa de residência médica da UFTM, coordenado pelo professor Roberto Dezena. Muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar falando aqui sobre o diencéfalo, anatomia macroscópica e um pouquinho de função. É uma estrutura muito densa, é muito complicado, eu não vou tentar esgotar este assunto, tudo bem? Mas a gente vai tentar falar do básico, que acredito que vocês precisam saber.